Olá, pessoal! Então agora vamos finalizar, esse último vídeo onde nós trataremos a questão da meiose. Como eu comentei com vocês, tanto a mitose que nós vimos no vídeo anterior, quanto a meiose que nós vamos ver a seguir nesse vídeo, elas estão relacionadas à questão da divisão, então, celular aí, nesses processos que ocorrem dentro do núcleo e geram novas células aí, tá bom? Vamos acompanhar então as fases da meiose comigo. Agora, nós temos primeiro aí a meiose 1. Essa primeira fase, então, nós especificaremos a seguir. Por exemplo, aqui, só para vocês visualizarem o que seria a meiose 1 e o que seria a meiose 2, para vocês entenderem bem isso. Inicialmente, então, nós temos uma célula ali, 2N, tá ok? Na meiose 1, vai ocorrer a divisão, meiose, meio, divide ao meio, esses cromossomos aí, e nós temos então, por exemplo, duas células M. A meiose 2 é um processo que se parece muito com a mitose. E na meiose 2, nós temos então, a partir dessas duas células N, nós temos mais duas células N, que são idênticas a elas. Então, na meiose, de uma forma geral, nós podemos dizer que inicialmente nós temos uma célula 2N, uma célula mãe, que origina então 4 células filhas, correspondente aí à metade do seu número de cromossomos anterior ali que nós tínhamos nas células mães, tá? Na célula mãe, por exemplo, tá? Podemos então resumir dizendo que a meiose 1, ela é reducional. Ela reduz ao meio esse número de cromossomos. E na meiose 2, ela é equacional. Isso quer dizer que ela mantém, então, a situação que nós temos aí nas células que são geradas a partir da meiose 1, tá bom? Vamos agora acompanhar os processos, então, que acontecem na meiose 1. A seguir aqui, nessa figurinha, vocês têm a prófase 1. Então, toda hora que tiver assim, prófase 1 é relacionada à meiose 1. Quando tiver prófase 2, aí já é relacionada à meiose 2, tá bom? Porque aquelas fases, prófase, metáfase, anáfase e telófase, que nós comentamos na mitose, elas acontecem na meiose também. Elas acontecem da mesma forma, tanto na meiose 1 quanto na meiose 2. Então, assim, é só para vocês conseguirem visualizar melhor aí a distinção uma de outra aí, tá? Aqui na prófase 1, nós temos aquela mesma situação, tá? A formação a partir dos centríolos, a questão da formação das fibras do áster, tá? Aquela mesma situação, é bem similar aqui. O processo estrutural, de uma forma geral, ele é muito similar, mas existem alguns detalhes que acontecem na meiose, que não acontecem na mitose, tá? Então, aqui, nós temos que no interior, então, nós temos esses cromossomos, tá? Que estão duplicados, certo? O nucleolo, a gente tem aqui nele, nessa fase, estamos presentes em todas essas regiões, os cromossomos da mesma maneira estrutural. Só que aqui nós temos que esses cromossomos, eles vão se emparelhando. O que é o emparelhamento dos cromossomos? Eles vão se organizando. Tá vendo que eles estão ficando aqui, ó, um do ladinho do outro organizadinho? Então, essa já é a primeira diferença que nós temos da prófase da meiose para a prófase da mitose, tá? Eles vão aí, então, se emparelhando, tá? E a seguir, nós iremos comentar a questão das permutas, que nós iremos ver, por exemplo, nas próximas imagens. A seguir, então, na próxima fase, aqui nós temos já juntas, tá? A metáfase e a anáfase. Porque eu não vou ficar me apegando a detalhes que eu já passei para vocês na mitose, que são parecidos nessa questão da meiose. Eu vou comentar com vocês só as diferenças, tá? Aqui, na metáfase, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque aqui, ó, nós temos essas cromátides, elas começam a se entrelaçar. Elas vão se entrelaçando, essa região aí do cromossomo. Com esse entrelaçamento aí dessas regiões aí do cromossomo, nós vamos ter uma característica que é primordial para a meiose, que é a questão da
permutação, tá? Dos quiasmas. Os quiasmas seriam regiões aí que seriam como se elas fossem trocadas de um cromossomo para o outro, tá? Por exemplo, então aqui nós temos cromossomos o verde claro com o verde escuro, eles estão ligados, tá? Esses quiasmas, essas regiões. Quando a metáfase acontece aí, né, que eles estão aí todos ligados aí na questão das fibras, tá? Quando vai acontecer a anáfase, ela acontecia lá na mitose, nós tínhamos a separação das cromátides, né, irmãs? E daí nós tínhamos os cromossomos ali, irmãos, tá? Porque eles eram separados. Aqui não acontece a separação. Por quê? Aconteceu essa permutação. Essa permutação também pode ser chamada de crossing over, tá? Vocês podem ver como o processo de crossing over. Nessa permutação, então, como eu comentei com vocês, os quiasmas são trocados. Essas regiõezinhas dos cromossomos, das cromátides, são trocadas. Com isso, há uma interação aí da variabilidade genética muito maior. Acontece uma variabilidade genética muito maior, tá? Então, aqui na anáfase, lembrando, né, que as cromátides elas não são separadas, na anáfase 1. Tá? Só são aí, então, já esses cromossomos que já aconteceu essa permutação, eles são divididos aí, cada um para uma região da célula, tá? A seguir, então, nós temos a telófase. A telófase, lembrem-se, é a última etapa, então, das divisões. A telófase 1, tá? Na telófase 1, então, as fibras vão desaparecendo, acontece a citocinese, que é esse movimento de separação. Lembrem-se lá que no primeiro momento, já que ela era reducional, nós tínhamos duas, então, células, né? Onde nós tínhamos aí a divisão do material em comparação às células mães, a célula mãe, tá? Então, aqui nós iremos ter, então, essa situação aí, certo? Da divisão das duas aí em duas células filhas, com a metade aí do número de cromossomos da célula mãe. A partir daqui, nós iremos acompanhar a meiose 2. Aqui nessa figura eu já mostrei todos os processos, tá? De uma vez resumidos, porque eles acompanham aí o que a gente estava vendo das fases que a gente viu anteriormente. Então, olha, aqui, por exemplo, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Só que aqui, lembrem-se que eu comentei com vocês, o processo ele é muito similar à mitose, já que nós podemos ver aqui, por exemplo, na anáfase, que, olha aqui, as cromátides estão sendo separadas. Por quê? A partir daquela célula, nós geraríamos duas células filhas. Então, lembrem-se que isso aqui vai acontecer tanto na célula A quanto na B, a meiose 2, certo? Já que essas duas células filhas vão gerar mais duas células iguais a elas, tá? Lembrando, pessoal, que esse processo aqui de meiose, ele é constantemente aí relacionado à questão da produção dos gametas, tá? Já que os gametas, então, eles corresponderiam aí à metade do material genético aí dos cromossomos das células que nós temos aí eucarióticas, onde acontecem essas divisões, tudo bem? Bom, pessoal, então, assim a gente finaliza essa questão aí da divisão celular que vocês têm aí na primeira etapa do nivelamento de vocês relacionado à biologia celular, tudo bem? Então, pessoal, continuem acompanhando o texto, estudem o texto aí com bastante atenção para a realização das atividades a seguir, tudo bem? Vejo vocês na próxima.